Desde quando eu criei o canal, vez ou outra, sempre me pedem para falar sobre como eu marco os meus livros e hoje vim compartilhar os meus segredos, truques, técnicas e métodos. E uma dica que vale ouro. Essa dica vai salvar o seu bolso. Então se inscreve no canal para você ficar sabendo qual é essa dica. Já se inscreveu? Prontinho! Então, de antemão, eu quero avisar que eu não tenho dó de livros, eu rabisco, eu grifo, o que tiver de fazer eu tô fazendo. Ou seja, eu sou o tipo de leitora que marca os livros conforme eles me marcam. E assim, um leitor depois que aprende a marcar os livros, a usar post-it, ele não quer mais saber de nada. Vira um vício. Antigamente eu não utilizava post-it e muito menos marca-texto. Eu marcava os meus livros com lápis ou caneta, eu circulava, grifava, rabiscava o meu livro apenas com lápis. E eu rabiscava, grifava ali somente as partes que eu achava interessante no texto do livro. Hoje em dia eu não me vejo mais não utilizando marca-texto e muito menos post-it, porque usar post-it e marca-texto é um caminho sem volta. Sim, é um vício. Para quem não sabe, existem diversos tipos diferentes de post-its. Existe post-it de papel, com e sem pauta, com tamanhos, modelos e cores variados. E na maioria das vezes, esses post-its de papel, eles são utilizados para fazerem anotações. Existe também as flags, que são post-its de plásticos, e por isso eles são transparentes e também são mais resistentes. Nesse mesmo modelo, existe também os de papel, só que eles são fáceis de amassar e não são transparentes. E por esse motivo, eles não são muito bons e não são muito recomendados para utilizar para marcar alguma frase no livro. Especialmente porque ele vai tapar a frase, então por isso é mais recomendado você utilizar os post-its transparentes, as flags. Além de utilizar post-its, eu também gosto bastante de reforçar as partes que eu gosto com marca-texto, porque assim fica bem mais fácil de quando eu querer voltar na parte do livro que me chamou a atenção, eu vou lembrar onde que a frase se inicia e onde que a frase termina da parte ali que eu mais gostei, se é que vocês me entendem. Só que tem pessoas que utilizam apenas post-its para marcar os seus livros, elas colocam um post-it em cima da frase, só que eu não conseguiria fazer isso porque com certeza eu iria me perder, então se eu fosse voltar para poder reler qual foi a parte que eu gostei, eu teria de reler a página inteira do livro para eu poder entender aonde foi que eu gostei, o porquê que eu gostei, onde que se inicia a parte que eu gostei e onde que finaliza a parte que eu gostei. Deu pra entender? Antigamente eu costumava utilizar esses marca-textos aqui, e eles são bem baratinhos e você encontra no mercadinho próximo da sua casa. Só que hoje em dia eu não gosto mais de utilizar tanto eles. Eu tinha começado a utilizar o famoso Stabilo, só que o que ele tem de caro, ele tem de ruim. Sim, eu não gostei de utilizar ele para marcar absolutamente nada. E assim, pra mim, Stabilo só tem nome mesmo, porque não serviu pra nada. A tinta do Stabilo eu achei muito forte e a ponta do pincel eu achei muito grossa. Atualmente eu estou gostando bastante de utilizar os marca-textos da Faber-Castell, que são esses aqui. Eles são em tons pastéis, o que eu gostei mais ainda. E praticamente o dinheiro que eu compraria um Stabilo, eu posso comprar um kit com 5 pincéis marca-textos da Faber-Castell. Embora eu goste bastante de utilizar post-its, eu não sou a louca da papelaria, porque, enfim, eu tenho dó do meu bolso. Eu sou bem minimalista, por sinal, eu gosto de ter sempre o necessário. Eu tenho somente os post-its para marcar os meus livros e o básico para fazer algumas anotações. Quando eu comecei a utilizar post-its, eu usava um que vinha numa espécie de régua, só que eles eram bem caros e eu só podia comprar pela internet, porque aqui na minha cidade não vende post-it para marcar livros, então assim, eu só podia comprar quando eu comprava livros, porque para ficar bem mais barato, porque eu ainda não tinha assinado a Amazon Prime. Só que esses post-its, eles eram bem caros, às vezes eles custavam entre 10, 11, 12, 13, às vezes eles chegavam até a custar 14 reais, então eles eram bem caros e mal dava para marcar 5 livros. E os post-its que eu utilizava, eles eram todos retos, sabe? E atualmente eu estou utilizando esses aqui, que eles têm um formato triangular na ponta, e eu compro vários porque eles custam apenas R$ 2,50, então eu compro aqui numa cidade próxima da minha, então toda vez que eu vou lá, eu compro vários post-its pra ter aqui uma reserva de post-it. Assim, eu sou minimalista, mas como é de outra cidade, sempre que eu vou, eu acabo comprando pra ter um estoque aqui. E agora é a hora da dica de ouro. Então, gente, para economizar post-it, eu divido eles ao meio, sim. Eu tinha comentado com vocês em um vídeo aqui do canal, e aí até me perguntaram: como é que você divide o post-it ao meio? Então, é muito simples. Deixa eu só pegar aqui a minha ferramenta mágica para livrar o meu bolso. Eu utilizo uma tesoura e eu apenas
corto ao meio o post-it, tipo, divido ao meio literalmente. Eu pego um post-it aqui. Na verdade, quando eu vou cortar, eu pego sempre mais que 5 pra eu poder dividir, pra não demorar tanto tempo cortando, assim, sabe? Economizar tempo. Então, eu só recorto aqui ao meio. E, tipo, não tem problema ele ficar feio, mas isso economiza post-it e livra o meu bolso de gastar. Aí eu utilizo eles bem fininhos. Inclusive, existe um formato de post-it, de flags, bem fininhos. Então, basicamente, eu compro a flag normalzinha e transformo ele num novo modelo, economizando dinheiro. E post-it também, né? Porque se eu fosse utilizar... Eu sou a louca de marcar livros, né? Então, se eu fosse utilizar cada post-it para marcar páginas que eu marco com marca-texto, obviamente não existiria post-it para me aguentar. Eu tenho também esses post-its de papel aqui. Eu tenho eles em várias cores. E eu tenho também esse blocozinho aqui, que ele é bem maiorzinho também, com várias cores. Só que eu quase não utilizo eles para fazer anotação, a não ser quando eu estou estudando ou tem alguma coisa no livro que eu acho muito interessante e eu preciso fazer alguma anotação, aí eu utilizo eles nos livros, mas geralmente eu utilizo mais eles quando eu estou estudando. Eu comentei com vocês sobre os post-its de papel que se parecem com as flags e são nesses modelos aqui, olha só. Eles são de papel e eles são bem fininhos também, servem para fazer anotação, só que eu não recomendo utilizar para poder marcar alguma frase no livro, porque eles são bem frágeis e a qualquer momento eles podem amassar, e sem falar que eles vão tapar a frase do livro. E vale ressaltar que as pessoas utilizam os post-its de diversas maneiras diferentes. Tem gente que utiliza para marcar livro, tem gente que utiliza para fazer anotação, tem gente que utiliza para estudar, tem gente que utiliza de diversas maneiras, então assim, fica a seu critério como você vai utilizar os seus post-its. Nos meus livros eu utilizo post-its de uma única cor. Pode acontecer de que os post-its possam acabar e eu terei de utilizar uma cor diferente, mas para mim isso não tem nenhum outro significado, é só porque acabou o post-it e eu tive que completar com outra cor. Só que tem pessoas que utilizam post-its de cores diferentes com significados diferentes. Por exemplo, amarelo vai ser o plot twist no livro, laranja, os personagens, azul, assassinato, ou então rosa, as partes mais importantes, ou então partes que me fizeram chorar. Então, existe essa diversificação, então as pessoas utilizam post-its de maneiras muito diversas, e aí fica a seu critério como que você vai utilizar os seus post-its, como que você vai utilizar para marcar os seus livros. Só que eu vou admitir para vocês que eu tenho uma frescurinha de utilizar post-its da mesma cor da capa, não sei porquê, é uma coisa que eu tenho na cabeça, é uma paranoia. Eu tento ao máximo utilizar post-its da mesma cor da capa ou cores semelhantes à cor da capa. E assim, eu super entendo que tenha leitores que não gostam de marcar os livros, que não gostam de passar marca-texto ou utilizar post-it, mas assim, experimenta, porque vai ser um ciclo vicioso. Você vai ficar viciado em marcar os seus livros com post-it e com marca-texto, porque é muito bonitinho você folhear ali, sabe, as páginazinhas e você vê tudo coloridinho. Ah, e por sinal, eu também utilizo as cores do marca-texto semelhante às cores da capa. Mas assim, eu super recomendo você que não gosta de marcar seus livros a começar a marcar, porque eu acho que facilita muito para quando você, por exemplo, querer fazer uma releitura, você lembrar ali algumas partes que te emocionaram, que te fizeram refletir durante a sua primeira leitura. Ou então simplesmente alguma passagem que você goste e aí a qualquer momento você quer voltar lá para poder relembrar aquela sensação, aquele sentimento. Então assim, é muito importante vocês marcarem os livros de vocês. Só que eu também entendo porque tem gente que acha que livro é um objeto super sagrado e que é intocável, que não pode ser grifado, não pode ser marcado. Mas assim, gente, experimentem. Só experimentem marcar os livros de vocês, porque vocês vão ficar viciados. Inclusive, tinha uma pessoa no Instagram que uma vez eu mostrei os meus livros marcados e aí a pessoa falou assim: meu Deus do céu, como é que você tem coragem de marcar os seus livros desse jeito? Agora eu vou mostrar pra vocês alguns dos livros que eu li e marquei, só pra mostrar mesmo pra vocês como é que eu faço as minhas marcações. Enfim, não tem muito critério, mas se você é o tipo de leitor que não aguenta, não suporta ver livros marcados, grifados, rabiscados, fecha esse vídeo, porque senão você vai ter um ataque do coração, porque as cenas são fortes. Só pra vocês terem noção, é assim que fica os meus livros quando eu marco com estabilo. Eu acho muito forte a tinta, pincel muito grosso, eu já não tenho uma boa coordenação motora, já fica tudo cagado. Aqui eu tinha começado a utilizar o post-it da cor laranja, só que aí tinha acabado e aí eu continuei com a cor rosa, porque
é similar, né? Na minha cabeça é similar. Aqui eu utilizei vários post-its de papel para poder fazer anotações. Essas anotações me auxiliaram bastante na hora de fazer a resenha desse livro aqui para o canal. Aqui nesse outro livro eu também utilizei post-it de papel para poder fazer algumas anotações de algumas palavras que eu não sabia o significado. E aqui eu também utilizei aqueles post-its mais fininhos de papel para também escrever o significado das palavras que eu não sabia. Aqui é um exemplo de um livro que eu li antes de começar a utilizar post-it e marca-textos. Como vocês podem ver, eu utilizava o lápis para poder marcar as partes que eu achava interessante. E eu não sei o porquê que eu tinha que passar um risco aqui na ponta da folha do livro. Não me perguntem por quê, porque eu não lembro. E aí eu circulava, enfim, loucura. Aqui também, olha só, eu marcava uma bolinha e fazia uns riscos aqui que eu nem sei por que eu fazia isso, né? Olha só, eu marcava aqui o início da frase que eu achei interessante e o fim da frase. Enfim, né, gente? Quando eu comecei a utilizar post-it, os post-its que eu utilizava eram esses aqui, que eles eram todo inteirinho, sabe? E aí, como eu falei pra vocês, além de utilizar o post-it, eu gosto de reforçar a parte que eu gostei marcando com marca-texto. E como vocês podem perceber também, eu utilizava ele inteiro, então assim, gastava muito post-it, porque eu sou a louca das marcações, olha só. Só que atualmente eu utilizo as flags recortadas ao meio, olha só. E eu vejo que gasta bem menos post-its. E só pra vocês terem noção, eu sou tão louca das marcações que se eu achar a página inteira bonita, sabe, todas as frases legais, tudo que tá escrito na página bonito e me marcar, eu vou sublinhar, vou marcar tudo. Sim, gente, eu sou esse tipo de pessoa, eu sou esse tipo de leitora. Como vocês podem perceber, eu também utilizo post-its aqui em cima, olha só. E esses post-its, eu utilizo eles para marcar as partes que eu acho essenciais no livro e foram as partes assim que mais me chamaram a atenção e que provavelmente eu irei utilizar na resenha, para poder resenhar o livro. Eu espero muito que esse vídeo tenha sido útil e que ele te ajude de alguma forma. Eu espero também que vocês tenham entendido como que eu marco os meus livros e a forma que eu tentei repassar pra vocês. Eu espero de verdade que vocês tenham entendido, tenham compreendido. Então o vídeo foi esse, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, não esqueça de deixar o like, de se inscrever aqui no canal caso não for inscrito. Não esqueça também de ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo novo aqui do canal. E não esqueça de deixar o seu feedback, porque eu amo ver os comentários de vocês. Estou sempre respondendo todos vocês com muito amor e muito carinho. Eu espero que vocês tenham gostado. Marcar livros não tem muito segredo, é algo muito pessoal e individual, é conforme as frases e as partes que te marcam que você vai marcando, vai grifando, enfim. É muito pessoal, realmente. Mas eu espero que vocês tenham gostado da dica valiosa que eu dei, que é a de dividir o post-it ao meio, porque aí vai poupar o seu dinheirinho e os seus post-its. Então é isso e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!